E aí, pessoal, voltamos com a nossa aula de revisão da aula sobre direitos humanos, que é a aula 5.1, onde nós falamos um pouco sobre a história dos direitos humanos, características e também as questões atuais que nós temos vivenciado e enfrentado, os novos enfrentamentos que nós temos vivido aqui na nossa sociedade. Vamos aqui para o nosso slide. Então, gente, vamos revisar a aulinha hoje sobre direitos humanos, né? Nós vimos que os direitos humanos, eles são direitos inerentes a todas as pessoas, independente da sua nacionalidade, local de residência, sexo, origem, étnica, cor, religião, idioma ou qualquer outra característica de denominação dessas pessoas, né? Então, isso quer dizer o quê? Que todos nós somos titulares desses direitos humanos, né? E esses direitos também são interrelacionados, interdependentes e, isso mesmo, indivisíveis. As características, né? Nós falamos que há, sim, algumas características próprias dos direitos humanos, né? Que são o direito, a questão histórica, que nós vivenciamos, a gente viu que o direito ele foi mudando quando a gente falou, por exemplo, do exemplo da escravidão, né? A própria ideia de escravidão ela foi mudando com o tempo e hoje a gente já vê como algo totalmente reprovável na sociedade. Então, a gente teve revoluções burguesas, tivemos as guerras, tivemos as independências dos países que trouxeram paradigmas novos e novos entendimentos sobre o direito das pessoas. Nós falamos também que ele é universal, ou seja, todas as pessoas são sujeitas a esse direito. Nós falamos que ele é indivisível, inalienável e imprescritível, né? Ou seja, a gente não pode dar um tempo em si para aquela pessoa ter acesso àquele direito, né? Ela tem direito enquanto ela estiver viva, né? Sempre que ela precisar acessar, ela terá que cobrar e será atendida. Pelo menos é o que está no papel, né? Nós falamos também das Nações Unidas, né? O papel das Nações Unidas no mundo inteiro. A gente tem vários projetos no mundo em que as Nações Unidas estão lá atuando, né? E nós falamos também, né, no final da nossa aula, sobre os direitos humanos na atualidade, né? A gente falou um pouco de como esse contexto da xenofobia, do racismo, atrapalha em muitas nossas relações sociais, que nós vivemos uma crise migratória no Brasil e no mundo, principalmente no mundo, onde há guerras, ditaduras, né, onde está sempre em crise esses governos, a gente vai ter este perigo, essa questão migratória, esses migrantes que chegam nos outros lugares pobres e não têm condições de se manter. E aí o que acontece? A hostilidade. E as pessoas sendo hostis, elas vão buscar, querer rechaçar o direito desses migrantes e muitos deles vão sofrer vários tipos de preconceito, de racismo, perseguições, né? Então, esse último que eu também falei sobre a questão dos chineses, né, que têm sofrido toda essa questão aí do Covid, o coronavírus, dizendo que veio da China, que foi os chineses que criaram, e as pessoas que não têm nada a ver com isso, com essa história, pagando pato, sendo hostilizado por causa disso, né? Então, pessoal, a gente vai agora para a atividade de sala, onde vocês vão refletir, vão responder com cuidado, com bastante atenção. E daqui a pouco a gente volta para corrigir as atividades, para comentar mais alguma coisa, trazer mais alguma reflexão para fechar essa aula com chave de ouro, tá bom? Voltamos já já. E aí, pessoal, fizeram a atividade? Estava fácil, estava difícil, estava complicado? Como é que estava? Bom, então a gente volta agora com a aula para correção da atividade. Lembrando que esse é um assunto, gente, muito importante. Eu sempre falo, né, nas minhas aulas aqui, que alguns assuntos não é assunto só para Enem, só para fazer prova, são assuntos para a vida. São assuntos para levar para a vida, para o caráter de vocês, para que vocês reflitam mais sobre o papel de vocês nessa sociedade, como ser humano,
como pessoas que as decisões de vocês, elas vão interferir no todo também, né? Que o pouco que a gente pode fazer de justo pode ajudar as outras pessoas a serem melhores, né? Então, para mim, essa aula, ela mostra um pouco isso, que a nossa ação individual, por mais que pareça uma coisa pequena, individualista, ela, de certa forma, ela pode ajudar alguém, estender a mão para alguém. E o direito humano, ele primeiro precisa ser entendido para ele ser vivido, né? A gente precisa entender a necessidade que nós temos de olhar para o outro como também uma parte de nós, né? O outro também somos o nosso reflexo. Então, é importante, não é só para estudar para uma prova, né? A vida não se resume a uma prova, não é verdade? A vida também é esses passos do dia a dia, esses aprendizados, ensinamentos que nós podemos ter para nós e para o outro, certo? Então, vamos aqui para a nossa atividade de sala. Vamos ver a primeira questão, diz o seguinte: qual é o direito fundamental? Sim. Lembra que a gente falou de 3 tipos de direito fundamental? Qual é o direito fundamental da primeira dimensão? Lembra que a gente classificou 1, né, 2 e o terceiro, primeiro, segundo e o terceiro. Qual é o primeiro? O mais importante, o que a gente sabe que no direito humano ele é essencial. Vamos ver aqui as opções? Direito à paz permanente, direito à fraternidade, direito à igualdade, direito à liberdade ou direito à democracia. E aí, galera, o que vocês acham que é o correto? Vamos lá então, pessoal, vamos ver qual é o correto, vamos lá? Direito à liberdade, exatamente, é a primeira dimensão dos direitos humanos, aquele que é essencial para a existência do outro, é as pessoas serem livres. Isso pressupõe que a escravidão, por exemplo, ela é inegociável. Como que a gente pode achar que a escravidão é uma coisa justa, pessoal? Se você prende o outro numa jaula, se ele não tem liberdade de ir e vir, isso não pode ser um direito humano, né? Então, assim, claro, agora vamos lá para os adendos, para os parênteses. Existem questões específicas, por isso que é bom aqui a correção, porque às vezes tem alguma coisa que lá na aula eu não consigo falar, eu aproveito esses 10 minutinhos aqui para dar aquela concluída. Questões específicas em que a liberdade ela é condicionada. Por exemplo, professora, eu não estou entendendo. Pois é, a questão de um crime. Você cometeu um crime, né? E na sua Constituição e nas leis do seu país, esse crime faz com que você perca a liberdade. Você tem que ficar na cadeia, né? Isso é perca de liberdade? É, mas é a liberdade condicionada a uma situação. Você teve que ficar preso porque você cometeu um crime, né? Se você não tivesse cometido o crime, você estava livre. Desde que essa liberdade, essa prisão não vai gerar para você a morte e tudo mais, até porque, né, o direito humano é o direito à vida. Mesmo que você cometa um crime, você não vai morrer, mas você vai ter que pagar. Então, o direito à liberdade, ele tem condições, tá? Por exemplo, uma situação, né? Vamos lá, que eu já fiz uma bagunça aqui, né? Vou apagar porque já está muito bagunçada a minha tela. Outra condição, uma pandemia, né? Aconteceu a pandemia, teremos que fazer lockdown, as pessoas têm que ficar dentro de casa, elas, de certa forma, perdem a liberdade, correto? Correto. Mas é uma liberdade do direito fundamental, porque isso foi muito discutido o tempo desse. Mas é porque eu estou perdendo de meu direito à liberdade, eu não consigo ir e vir, eu não posso. Mas é um direito relacionado à questão de saúde pública. Porque o meu direito, gente, não pode ferir a do outro. Mas eu quero sair. Mas se você sair, você vai transmitir o vírus para outras pessoas, meu amigo. Você está interferindo na saúde dos outros. Então, isso não é liberdade. Ok? Entenderam? Não tem como a gente achar que
esse direito à liberdade, ele é abrangente a tudo, não tem que ser livre sempre e tal. Existe condicionamentos, existem condicionantes, certo? Vamos lá então para a segunda pergunta. Os direitos humanos têm como suas principais características a universalidade. Sobre essa característica, é correto afirmar: letra A, esse direito é limitado? B, esse direito pode ser escolhido dependendo da região onde a pessoa mora? C, toda pessoa humana é sujeita a desses direitos? Letra D, é um direito vulnerável? Ou E, nem todo ser humano tem os direitos humanos? Quando relacionado à universalidade, isso quer dizer que, vamos lá para a questão correta? Quer dizer que toda pessoa humana é sujeita dos direitos, ou seja, é um direito universal, beleza? Entenderam? Fica ligado nessas coisas aqui, pessoal, porque olha só, muitas vezes a gente confunde com isso aqui. Não, mas nem todas as pessoas são sujeitas desse direito. É verdade, nem todo mundo tem os direitos humanos, né? Nem todo mundo tem acesso aos direitos, mas aqui ele está perguntando sobre o que quer dizer a universalidade dos direitos humanos. Entenderam? Muito bem. Vamos para 3. Bom, o processo migratório e a globalização formaram um elo inseparável desde a última metade do século passado. A xenofobia ocorre frequentemente nos países mais ricos e desenvolvidos, principalmente na Europa, né? O sentido da palavra xenofobia, né, significa, letra A, o medo ou aversão a estrangeiros, letra B, medo ou aversão a político, C, medo ou aversão a negros, letra D, apreço a pessoas pobres, ou a letra E, apreço a migrantes estrangeiros. Bom, pela palavra xenofobia, a gente já sabe que fobia é medo, beleza? Então, não é apreço, não é apreço. Nem a pobres, nem a estrangeiros. Letra D e E a gente já sabe que está errada, certo? Agora, esses 3 aqui é bom analisar. Medo ou aversão a negros, sim e não, né? Porque a xenofobia não necessariamente está relacionado à questão de raça, mas tem a ver. Medo ou aversão a político, também não. Não é exatamente uma pessoa que é da esfera política. E sim, xeno, que quer dizer estrangeiro. Ou seja, a expressão correta é essa: medo ou aversão a estrangeiros, pessoas de outras nacionalidades ou de outra região do seu país. Pode incluir negros? Pode incluir negros, mas essa é a principal questão aí quando se fala de xenofobia, tá certo? Mas, por exemplo, pode falar, negros haitianos, que vieram lá do Haiti, naquela época lá da crise, né, do problema do terremoto. Além deles serem estrangeiros, são negros, pronto. É a situação em que mais acontece a xenofobia, quando a pessoa é estrangeira e aí é negra. Aí, gente, é complicado, né? Acontece muito essas situações aí. Então, pessoal, vamos para a questão do Enem agora, né? Vamos lá. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou um estudo de cientistas de todo o mundo que desqualificaram doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Bom, a posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada pelos acontecimentos então recentes, dentre os quais podemos destacar, né? Pode-se destacar, letra A, o ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor, acho que é assim que diz, né? Ou a letra B, desencadeamento da Guerra Fria e das novas rivalidades entre nações? Será?
Letra C, morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. D, execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Ou a letra E, lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. E aí, pessoal? O que motivou a Unesco, né? Olha a sua pergunta. Ele está falando aqui em relação à raça, né? Em relação às críticas, né, racistas, e aí chegar à conclusão que existe uma unidade no gênero humano. Não existe ninguém melhor ou pior pela questão racial, né, e muito menos pelas questões étnicas. Agora vamos para as questões aí. Qual delas vocês acham que se encaixa melhor nessa questão aí que se falou no enunciado? Vamos lá, é a letra D, pessoal. Execução de judeus e eslavos presos em guetos de concentração nazistas. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, pessoal? O Hitler, ele fez às escondidas, né, vários campos de concentração. E nesses campos de concentração, eles colocavam aqueles indesejáveis e que eles achavam que eram inferiores racialmente falando. Dentre eles, os judeus e eslavos, mas também negros, gays, comunistas, pessoas que eram incômodas para a ditadura, né, nazista. Então, assim, depois, no final da Segunda Guerra Mundial, os exércitos contrários aos nazistas, contrários à Alemanha, encontraram os campos de concentração que o próprio Hitler tentou destruir depois para apagar as coisas horríveis que eles fizeram, né? Coisas que vocês nem acreditam, nem vou falar porque não vai dar tempo. E aí, quando eles encontraram, gente, os campos de concentração, eles ficaram realmente muito chocados com as maldades que eles foram capazes de fazer em nome dessa tal superioridade racial branca. Por isso, depois da Segunda Guerra, foi totalmente rechaçado, contrariado, criticado essa ideia de raça superior. E aí, então, construiu-se a ideia, né, de igualdade racial, que as pessoas deveriam respeitar nacionalidade, etnia, cor de pele ou qualquer coisa assim. Por isso, a Unesco, junto com a ONU e a Unesco, lutam até hoje contra essa ideia da superioridade, ok? A última questão do dia é: explique o que significa a primeira dimensão dos direitos humanos. Vamos lá. Os direitos da primeira dimensão são os direitos que a gente falou, liberdade, né? Pois são frutos do pensamento liberal burguês de caráter fortemente individualista, aparecendo como uma esfera limitadora, né, de atuação do Estado, isto é, demarcando a zona de não intervenção do Estado nas liberdades do indivíduo. Essa é a ideia da primeira dimensão dos direitos humanos. Então, pessoal, é isso. Essa é a nossa aula de hoje, nossa correção dos conteúdos. Espero que vocês tenham aprendido bastante, porque eu também aprendi. Cada aula que eu estou aqui com vocês, eu estou sempre aprendendo alguma coisa nova, sempre estou pesquisando conteúdos e trago atualidades para a gente poder discutir esses assuntos dentro de uma dinâmica mais atual. Por isso, eu pergunto para vocês, não deixem para a última hora para estudar, façam pesquisas, se aprofundem no conteúdo. Olha só essa questão que a gente está falando hoje sobre as migrações, xenofobia, racismo. São coisas que estão acontecendo hoje, gente. Enquanto a gente está conversando aqui, com certeza está havendo situações de racismo, de homofobia, de transfobia, de perseguição contra religiões em diversos lugares do mundo. Por isso que vocês sempre têm que estar atentos ao que está acontecendo no mundo, pesquisando as atualidades, tá bom? A gente se encontra, então, daqui a pouquinho na aula 6. Aguardo vocês e até lá!